Gente, se vocês ouvirem meu cachorro latindo, é normal, tá? Ele é meio assim, meio raivoso. Apesar de ser muito fofo, como indica a minha foto. Gente, hoje é a nossa aula de revisão para a FUVEST. É um aulão. A gente preparou algumas questões para assim, para a gente pegar mais ou menos o feeling da prova, né? Qual é o ritmo, qual é a expectativa de dificuldade da prova. Preparamos questões teóricas e de cálculo aqui para a gente dar uma trabalhada, né? E vocês devem ter reparado que eu adicionei aí uma palavra no nosso título do slide. Então, ao invés de aula de física, tá aulão estadual de física. E o motivo disso é que nós contamos aqui com a ilustre presença do mestre João, que é professor de física lá de Ribeirão Preto. Como vocês sabem, a aula é aberta também para o pessoal de Ribeirão, então é um aulão estadual. E aí o pessoal está somando para a gente preparar um conteúdo mais legal para vocês e também abranger aí nossos colegas do interior. Legal? Então, como eu falei, a gente preparou alguns exercícios para a FUVEST, né? Não sei se vocês leram minha mensagem no WhatsApp, mas a gente preparou alguns exercícios, todos do ano passado da FUVEST, então FUVEST 2021, né? A FUVEST que vocês vão fazer agora é 2022, para ingressar nas faculdades no ano que vem, né? Então, todos eles caíram na FUVEST 2021, que foi a última prova. Então, sem mais delongas, acho que a gente pode começar a trabalhar aí algumas questões, né? Essa em específico é uma questão que eu achei bem interessante da FUVEST do ano passado. Ela foi a primeira questão da prova de física, então é bem interessante porque a gente está. Se vocês olharem essa pergunta, não existe nenhum número nela, então é uma questão completamente conceitual, né? Os números, obviamente, são só apenas logaritmos romanos aí das alternativas, e acho que dá para a gente trabalhar também com a interação de vocês, para a gente ver aí qual que é o feeling e tudo mais, né? Então vamos ler. Questão 45, da prova corrida, né? Obviamente. Considere as seguintes afirmações. Uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Beleza? Guardem isso. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem módulo diferente de zero. E 3, as forças peso e normal atuando sobre um livro em repouso, em cima de uma mesa horizontal, formam um par ação e reação. Então, vocês devem ter reparado aí que a gente está falando de grandezas e parâmetros aí da primeira parcela da física, né, que é aquela mecânica. Então, o enunciado fala mesmo, né, de acordo com as leis de Newton, somente as afirmações x e x são corretas, ou todas são corretas, ou nenhuma é correta, né? Beleza. Então eu queria abrir aqui alguns minutinhos para a gente ir interagindo assim com vocês mesmo e a gente entender qual é a percepção de vocês, né? Com relação à afirmativa 1, então, vamos começar por ela, né? Uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto, né? Obviamente ela está ali pingando no trampolim que atua meio que como uma mola, né? Na vertical. No ponto mais alto de sua trajetória, a sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero. Gente, vocês acham que isso é verdadeiro ou falso? Vamos dar um minutinho. Eu vou até marcar aqui. Vão colocando no chat aí, se vocês quiserem. Pera aí. Em qualquer lançamento. Falso. Tá, calma, gente. Vocês estão empolgados, eu tô gostando muito disso. Deixa eu ver o que você escreveu, Savon. Em qualquer lançamento, o peso é a única força aplicada durante todo o movimento? Incorreta. A resultante é diferente de zero. Tá, você está falando sobre a 1 ainda, né? É, a, o que eu queria focar aqui da 1 é a segunda frase da afirmativa dele, né? No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, que dá a sensação de gravidade zero. Quando ele está lá em cima, né, quais são as forças que agem sobre esse corpo? Independente dele ter sido lançado ou não pelo trampolim, naquele instante que ele está lá em cima, a única força que ocorre sobre ele é a força peso, né? E com isso, é, é justo falar que a aceleração dele é nula, né? Eu acho que é justo falar que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade dele é nula, né? Aí eu concordo. Mas, na afirmativa, ele está falando que a aceleração será nula, né?
Vocês já viram algum corpo que fica parado, pairando sobre o ar assim, sem nenhuma outra força além da peso? Acho que não existe, né? A não ser que tenha inventado e eu não saiba. Mas, legal. Acho que a maioria aqui acertou, falou que é falso, né? Realmente, a afirmativa um é falsa, tá? Então, manda bala, João. É porque a gente tem que lembrar também que a aceleração da gravidade ela é constante em qualquer lugar que você está, entendeu? Então, independente se você está embaixo do trampolim ou depois que você pulou, você está lá em cima, a aceleração vai ser sempre aquele 9,81, né, a todo momento. Essa aceleração, eu acredito que ela só seria zero se você tivesse uma aceleração de 9,81 para cima, né? Aí, nesse caso, seria zero. Mas não é o caso desse caso em que a gente tem Ou uma se o corpo, aceleração. ou se o corpo tivesse em repouso, né? Parado Sim, no ou se o chão. corpo tivesse repouso, exato. Né? Que seria uma. No caso de um movimento ou em repouso, né? Ou em inércia, né? No movimento Uhum, sem aceleração, movimento numa velocidade constante. Né? exato. Então, acho que a 1 a gente consegue abrir um consenso aqui de que é falsa, né? A não ser que alguém se oponha, tenha alguma dúvida, pergunta. Aqui, Eu gente, a tenho aula uma é de dúvida. vocês. Manda bala, Léo. O que que dá a sensação de gravidade zero? Tipo, quando você tá dentro de um elevador e o elevador tá caindo. Interessante isso. É, a sensação de gravidade zero tem um pouco a ver com o equilíbrio de forças enquanto você está pairando sobre o ar, né? Então, assim, quando você está descendo um elevador e você sente aquele. Ou quando você está descendo uma montanha-russa, né? Você tem a tendência ali. Eu vou usar a montanha-russa como exemplo, depois o João pode complementar à vontade, se ele quiser. Mas quando você está descendo na montanha-russa, né? A sua tendência de inércia é de ficar para cima, né? O negócio, o bicho está te puxando para baixo, você quer ficar para cima, você fica assim. Então, o que rola é o seguinte, né? Existe uma força que está te puxando contrária à sua força-peso, certo? Então, a resultante das forças que rola em cima de você acaba sendo menor do que a sua força-peso original. E isso é uma coisa que a gente chama de peso aparente na física, né? Quando você tem uma outra força que está te puxando para cima, enquanto o seu peso te puxa para baixo, né? E aí, quanto mais essa força se aproxima do seu peso em si, mais sensação de gravidade zero você sente, né? Porque na gravidade zero, a gravidade zero raiz, né, a gravidade zero original, quando você está lá no espaço, não existe gravidade. Então, assim, você está simplesmente um corpo flutuando no espaço, não existe nenhuma força agindo sobre você. Acho que é mais ou menos isso. Ficou claro? Ficou assim, obrigado. Não, imagina, mas é brisa isso, é bem loucura, assim. Inclusive, em 2019, tinha um aluno do cursinho que passou para a segunda fase da FUVEST, né? E a gente estava treinando a FUVEST de 2018, 17, por aí vai. E tem uma questão que fala bastante sobre isso, que é em uma montanha-russa que faz um loop, assim, né? E ele pedia para você calcular o peso aparente da pessoa no ponto mais alto do loop. Porque aí, além da inércia, da força-peso em si, você tem ainda a força centrípeta, né? E aí o peso aparente acaba sendo também diferenciado devido à inclusão dessas outras forças aí, quando você está fazendo um movimento circular. Então isso é bem legal. Mas tá bom, então alternativa um por enquanto, falso. Beleza. Alternativa 2. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem módulo diferente de zero. Então, a gente está falando de um carro andando em linha reta, né? Ou seja, não existe nenhum tipo de curva, força centrípeta, etc. Né? Ele está andando em linha reta, em velocidade constante, né? E aí, quando a gente fala de carro em velocidade constante, qualquer coisa em velocidade constante, né? No mundo real, geralmente existe uma força de propulsão, né, desse veículo e várias forças de resistência, resistência do ar, resistência do rolamento, e etc, né, resistência às vezes de rampa, enfim. Mas, mas aí quando a gente fala de velocidade constante em específico, né, você está falando de um momento em que o veículo não está nem acelerando nem freando, né, e nem sendo freado por nada. Então, o que vocês acham dessa? Eu me empolguei aqui, acabei soltando alguns spoilers, mas se vocês quiserem responder aí, eu vou dar um minutinho também e vocês fazem suas considerações no chat. E aí, galera? Afirmativa 2. Falsa, Léo.
Quem mais? Quem mais arrisca? Alternativa 2. Alternativa 2 não, né? Afirmação 2, na real. Lisa, acho que é falso. Bom. Savon. A resultante é zero por conta da inércia. Falsa. Veremos, temos 10 segundos ainda, caso mais algum colega queira se manifestar. Tá, deu um minutinho. Exatamente. A resultante das forças é zero, né? Então, se a gente aplicar a segunda lei de Newton nesse caso, né, a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração, então conclui-se que aceleração é igual a zero, velocidade constante, não existe nenhuma força agindo sobre esse veículo, né? O que você tem é o seguinte, né, na realidade, né, você tem a força de propulsão, como eu falei, você tem força de resistência, mas se você colocar tudo na ponta do lápis, fizer todas as contas, na prática, aquele negócio ali tem uma resultante de forças nula, né, igual a zero. Então não está nem acelerando, nem freando, nem nada, né? Então, assim, quando falando de dinâmica veicular, que é um assunto que eu gosto bastante, entendo bastante, né? O que acontece quando você tem força de resistência em um veículo andando em velocidade constante, você acaba aumentando as forças de propulsão, né? O carro acelera, gente. O carro anda, ele aumenta a velocidade dele, né? Assim como quando você pisa no freio. Então, quando você pisa no freio, você tem mais força de resistência do que força de propulsão, que acaba sendo nada, né? Então, o carro acaba freando, né? Ele perde velocidade. Então, realmente, essa alternativa aí é falsa, né? Então, bom, o módulo da resultante das forças aí é zero, tá? Não há Antes da diferença. gente ir para 3, eu queria fazer uma observação aqui, porque a gente já viu que tanto a 1 contra a 2 são falsas, né? E só com isso a gente já conseguiria acertar a alternativa correta. Porque das alternativas que a gente tem, tá falando que ou todas estão certas, ou todas estão erradas, ou que duas estão certas, né? No caso, ou 1 e 2, ou 1 e 3, ou 2 e 3. Então, não existe nenhuma alternativa em que apenas 1 está correta. Então, se você tem certeza que a 1 e a 2 são falsas, óbvio que é importante você ler a 3, dar uma conferida e tal. Mas a tendência é que a 3 seja falsa também, porque não existe alternativa somente a 3 é correta. Né? Então, isso daí é uma forma de você também ter uma segurança na hora de você assinalar a alternativa. Porque eu, particularmente, acho a afirmativa 3 a mais difícil Uhum. e ela traz muito confusão, assim, sabe? Mas como não tem essa alternativa, só a 3 está correta, eu daria para você colocar, mesmo apesar de ter dúvidas se a 3 é correta ou não, se é falsa ou não, você poderia colocar tranquilamente a alternativa D, né? Que seria nenhuma afirmação é correta. Porque como a gente já viu que duas são incorretas, provavelmente todas são incorretas, né? Porque não tem nenhuma Uhum. alternativa falando que só a 3 é correta. Exato, exato. Boa observação. E na correria ali, meu, tora o pau, né? Vai por exclusão mesmo das outras, sinala aí e vai embora, né? Por preciosismo, vamos falar um pouquinho sobre a 3. A gente já deu spoiler de que ela tá incorreta, né? Mas acho que é interessante explicar por que aqui e tirar alguma dúvida, né? Então vamos fazer a leitura aí. As forças peso e normal atuando sobre um livro em repouso, em cima de uma mesa horizontal, formam um par ação-reação, né? Por que isso é falso, né? Quando a gente bate o olho, às vezes pode parecer verdadeiro, né? Porque nos remete aí ao entendimento de que a força normal é a reação da força-peso, né? Porém, quando a gente fala de lei de Newton, né, é interessante lembrar o seguinte fato, né? A, a reação de uma força, ela nunca é imposta sobre o mesmo corpo em que é realizada a ação, né? Então, por exemplo, eu vou dar um socão na minha mesa aqui, certo? Então, a minha ação de socar a minha mesa impõe uma força de ação sobre a mesa. Por outro lado, a mesa ela mantém a minha mão no lugar fixo, né? Ela impõe uma resistência sobre a minha mão. E essa é a reação, né? E a reação está sendo imposta sobre a minha mão, certo? Então aí sim você tem um par ação-reação, né? A se tratar de força-peso e normal, quando a gente analisa um corpo só, a normal não é a reação da força-peso,
né? A reação da força-peso na realidade, assim, né? O peso é a ação no corpo livre, certo? E a reação dessa força ocorre na mesa em si, né? Então, enfim, a ação e reação nunca ocorrem no mesmo corpo, tá? Uma acaba sendo a reação da outra que ocorre que na realidade imposta pelo segundo corpo, né? Enfim, é uma afirmação um pouco complexa mesmo, como o próprio João falou, pode ser a mais confusa das três, mas lembre-se disso, né? Para ação e reação, quando a gente fala de peso normal, não é a mesma coisa, tá? Não é trivial assim. Beleza? Alguma pergunta sobre isso? A gente pode mover para a próxima, galera. Ficou clara essa explicação sobre a 3? Ela é bastante complexa mesmo. Não sei, às vezes vocês podem se encontrar em alguma situação em que vocês precisam dessa informação para seguir em diante, né? Não a gente não consegue simplesmente excluir, infelizmente, mas nesse caso, sim, a gente conseguiu resolver aí sem necessariamente saber a afirmativa 3, né? Acho que tá tudo bem. Tudo bem, Léo? Acho que tá tudo bem. Fechou. Então vamos para a próxima. Como eu falei, a E é a correta, nenhuma das afirmações está correta. Beleza? Alternativa E. Essa daqui, vamos lá, questão 50, a gente deu um pulinho para frente, mas depois a gente vai voltar algumas, aí, enfim, não é sequencial, tá? Mas como vocês podem ver, também é outra questão extremamente teórica, né? Não existe nenhum tipo de conta a se fazer nessa questão. E ela fala um pouquinho sobre termodinâmica, né, em gases ideais, né, alguns processos aí de expansão, compressão e etc, tá? Então vamos lá. Questão 50. Um mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama PV, conforme mostrado na figura, sendo que a etapa AB é isobárica, a etapa BC é isocórica e a etapa CA é isotérmica. Então, só nesse parágrafo, acho que assim, existem algumas coisas que vale a pena a gente relembrar, retomar ou até passar aí mais uma vez, né? Alguns termos aí que são bem específicos. Até, se vocês forem observar, ele não explica nessa questão o que é P e V, né? Então, vamos lá. Primeiro, um mol é a quantidade de moléculas, né, de um determinado gás aí ideal, que está contido em algum reservatório que se expande e contrai, né? Percorre o processo cíclico ABCA, né? Parece um processo aí de realização de trabalho, enfim, né? Alguma coisa tipo máquina a vapor, etc. Alguma coisa nesse sentido. E um diagrama PV. Então, diagrama PV, P representa pressão, né? E V representa volume. Então, aqui a gente está analisando todo o comportamento de pressão, todos os parâmetros de pressão e volume que ocorrem durante esses processos aí nesse mesmo gás, né? E aí, vamos lá. Sendo que a etapa AB é isobárica, bar é uma unidade de pressão, então a gente consegue até deduzir através dessa palavra, mesmo que você não conheça, né, pela etimologia de que iso é constante ou é a mesma coisa, bar remete à pressão, então a etapa AB, se vocês forem analisar até no diagrama aqui, de A para B, você mantém a mesma pressão. Então, é um processo que mantém a pressão do gás constante, né. A etapa BC é isocórica, né? Iso eu sei que é igual, córica eu não faço a menor ideia do que seja, mas se eu olhar aqui no diagrama, eu consigo ver que o volume se manteve constante durante a etapa BC, né? Então, a gente conclui que isocórica é um processo que mantém o volume constante do gás, mesmo que a gente não entenda ou não tenha conhecimento do que significa essa palavra diretamente. E pode aparecer como isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Tem esses três nomes aí, que significa que é uma transformação com volume constante. Uhum. Perfeito. E aí, pela etimologia, também dá para sacar, né? Um pouco melhor do que isocórica, que é uma palavra esquisita. E a etapa CA é isotérmica, né? Quando a gente fala de isotérmica, é importante diferenciar de um processo adiabático, né? Isotérmico significa temperatura constante, tá bom? Então, tendo temperatura constante, não necessariamente significa que a troca de calor é zero, mas a temperatura é constante,
bom? E aí, como que a temperatura é constante se você tem troca de calor, né? Porque você muda aqui nesse processo pressão e volume. Então, mudando pressão e volume, temperatura constante significa que você tem troca térmica também. Pode ter troca térmica, né? Mas aí vamos lá, de acordo com as afirmações aí. Seguinte, considere as seguintes afirmações, etc. 1. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. 2. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto na etapa AB quanto na etapa BC. E C, e 3, o gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. E aí ele está perguntando mais uma vez qual que a gente acha que é a afirmação correta ou não, né? Então vamos lá. Afirmação 1. O que vocês acham sobre ela? Vou deixar um minutinho aí para a gente discutir, angariar e juntar opiniões de vocês. Então, afirmação 1. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. O que vocês pensam sobre isso? Verdade ou não? Real ou fake? Ou não dá para saber? Galera, tá difícil essa? Falso? É mais complicadinha. É mais complicadinha. Pela seta indo para frente, não para trás, diria que é verdade. Interessante. Tá legal. Vamos deixar essa pinada por um tempo. E aí, vamos ver a 2 e 3. E aí a gente vê quais alternativas nos restam. O que vocês acham? Melhor, né? E a gente tem um joguinho um pouco melhor aí de estratégia nessa questão. Então, 2. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo, tanto na etapa AB quanto na etapa BC. E aí, quando a gente fala de trabalho realizado pelo gás, é interessante sempre a gente lembrar de volume deslocado, né? Quando o gás se expande, geralmente a gente considera que ele está em um recipiente, né? E durante a expansão ele realiza o trabalho de empurrar alguma coisa para fora, né? Geralmente é representado por um êmbolo aí que se desloca ou que sobe. O que vocês acham dessa daí? 2. Falsa, Léo. Acho que é, porque na etapa BC o volume não altera. Perfeito, exatamente. Eu acabei dando um spoiler aí, mas vocês têm que lembrar sempre disso, tá? Trabalho, força de deslocamento, sempre atrelado à expansão de volume, etc, né? Então a 2 a gente já sabe que é falsa, né? Perfeito. 3. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. E aí, parceiro, tem outra parada também que é interessante de um desses processos aí que vai dar a resposta pra gente. O que vocês acham? Afirmação 3. Verdadeiro? Falso também? É o seguinte, né, gente? Já vou responder aqui porque tem mais questões e a gente tem que dar uma otimizada no tempo. Tô vendo aqui que já passou 25 minutos. A 3 é falsa também, né? Por um motivo. Ele falou que a etapa CA é isotérmica. Então não existe variação de temperatura durante o processo CA. Ou seja, o gás não tem sua temperatura aumentada, certo? Então, assim, a gente fica com duas falsas, né? 2 e 3 são falsas. A 1 a gente não sabe, mas a gente reduziu pelo menos aqui a duas alternativas, né? Então a 1 pode ser falsa ou a 1 pode ser verdadeira, certo? Então a gente fica 50-50. Se você não souber, parceiro, pelo menos aumentou suas chances. Vamos lá, então vamos voltar para 1 aí. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA, né?
o que vai acontecer em BC, né? Ele vai ter uma redução de pressão aí em volume constante, né? O que acontece quando você reduz pressão em um volume constante? Se vocês lembrarem das equações de gás ideal, né, que é geralmente PV igual a nRT, ou alguma coisa nesse sentido, mantendo volume constante, número de mols constante e R constante, né? Boa, João. Se você alterar a pressão, alguma coisa vai ter que mudar também para manter essa relação, né? Então você vai ter mudança de temperatura e afins, né? O que implica também, nesse caso, na troca de calor, né? Na transferência de calor. E quando a gente fala de isotérmica, né? Na etapa CA em si, né? Você tem uma compressão aí isotérmica, ou seja, temperatura constante, apenas muda a pressão e volume, né? Mas nesse caso também a gente tem aí a troca de calor devido a essa compressão, tá? Então a 1 acaba sendo verdadeira. João, algum complemento? Não? Não, tranquilo. Pessoal, alguma pergunta sobre isso? A questão é É que, complicada. tem que se atentar àquilo que você falou lá no começo, né? Que é a diferença entre adiabático e isotérmico. Eu acho também. Que ele Vou pode dar... realmente. Porque o que confunde é o quê? Porque ele está falando que está liberando calor. Liberar calor não necessariamente significa que está mudando a temperatura. Né? Isso é um pouco difícil de entender. Né? Porque muita gente acha que calor está só relacionado à temperatura, mas não necessariamente. Uhum. Perfeito. Galera, alguma pergunta com relação a isso, por enquanto? Eu só não entendi porque ele libera calor da C pra A. Tá. João, você tem alguma explicação um pouco diferente da que eu dei? Deixa eu pensar. É treta, né? É bem complicada essa, mas é uma compressão isotérmica, né? Uh, falar para vocês que eu não lembro de cabeça a relação matemática, mas eu lembro que tem. E aí acaba dependendo também de cada gás que é comprimido ou enfim, né? Mas, enfim. Diferente do que você falou, acho que não tem mais nada a acrescentar, não. Léo, lembra o seguinte, ó. Isotérmica não necessariamente não há troca de calor, mas a temperatura é constante. Quando a gente fala de adiabático, significa que não há troca de calor. Se você lembrar disso, acho que você está relativamente seguro nesses casos. Assim, não acho que isso vai ser cobrado de vocês nesse momento. Mas Ok. eu particularmente não lembro dessa explicação em específico. É que se a gente for pensar na lei da termodinâmica, né, que é aquela forma que, como é que é? Acho que era Q é igual ao trabalho mais delta U, se eu não me engano, né? Uhum. Ah, verdade. Nesse caso, como é uma isotérmica, a gente teve o delta U é igual a zero, né? Na isotérmica, o delta U é igual a zero. Então, o Q, né, que é a quantidade de calor, vai ser igual ao trabalho. Ah, E como o como tem trabalho é negativo, como tem trabalho, então o Q não vai ser nulo. Então, como o trabalho, no caso é negativo, né, o Q também vai ser negativo, então não vai ser nulo. É mais ou menos essa a explicação, entendi. do ponto de Entendi. vista, do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica. Entendi. Boa. Valeu. Tá vendo como é bom ter um amigo pra salvar a gente de vez em quando? Não, mas beleza. Boa, gente. Boa pergunta e boa explicação também. Deitaram. Mais alguma pergunta, pessoal, sobre essa questão? As próximas são mais legais, eu prometo. Essa é bem complicada mesmo. Não? Senão eu vou seguir, hein? Demorou. Vamos nessa.
Questãozinha de elétrica, de praxe, toda a prova cai, vocês já estão cansados. Enem, FUVEST, etc. Cai bastante elétrica, né? Circuitinho, assim. Então vamos lá. 53. Em uma luminária de mesa, há duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo. E isso é um detalhe muito importante. Se atentem a isso. Com cada uma funcionando sob a tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indique aquele que corresponde a um arranjo que permite o funcionamento conforme essa descrição. Note e adote. Suponha que as lâmpadas funcionem de maneira ômica, ou seja, da mesma forma que o resistor, né? Ou seja, a primeira lei de Ohm é aplicável para esse caso. E aí ele deu para a gente 5 opções de circuitos para a gente analisar e escolher qual que vai atender a essa descrição da 53, né? Eu acho que é legal a gente passar talvez um a um e identificar qual que é o desvio de cada um, qual que é o problema, por que que não atenderia e qual efetivamente é o correto, tá? E eu vou começar pelo 1, né? Observem o seguinte, existem duas qualidades que são super importantes nessa questão que esse circuito deve atender. Primeiro, as duas lâmpadas devem funcionar ou independentemente ou em conjunto, né? Ou seja, cada uma delas tem que ter um interruptor separado para eu escolher quando que eu vou acender uma ou a outra ou as duas, né? E o segundo ponto é, elas têm que atender a uma tensão nominal constante e a mesma tensão nominal para as duas, né? Isso independente se elas forem trabalhar individualmente ou em conjunto, né? E aí eu queria até aproveitar aqui o circuito, vamos usar o circuito 1 para discutir um pouquinho essa hipótese de tensão constante, né? Quando a gente tem uma bifurcação de caminho, assim, deixa eu ver se eu coloco o último pontadorzinho aqui. Então vamos lá, né? Vocês sabem que quando a gente está utilizando o circuito, é que depende um pouquinho da anotação, mas enfim, vamos supor que a corrente vai fluir aqui do negativo para o positivo, beleza? Corrente elétrica, né? A partir desse momento que ela chega aqui, ó, nesse ponto, estou falando de corrente. Quando ela chega nesse ponto aqui, o que vai acontecer com o fluxo de elétrons, né? Ele vai bifurcar em dois, certo? Alguém discorda disso, dessa afirmação? No, Não? Beleza. E aí aqui, a gente está falando de duas lâmpadas que vão funcionar como um resistor, né? Ou seja, quando a gente fala de dois resistores que estão em paralelo, né, a gente considera que a tensão que paira sobre os dois resistores é a mesma, né? Então, assim, independente da corrente que for direcionada para cada um nessa bifurcação, a gente considera a tensão desse ponto da junção até esse ponto da bifurcação, a queda de tensão é a mesma, né? É assim que a gente caracteriza os resistores trabalhando em paralelo, né, nessa configuração. Então, assim, o que eu já falo de antemão é o seguinte, né? Como ele está falando que a tensão nominal tem que ser a mesma, independente se eu usar uma lâmpada sozinha ou as duas em conjunto, então a partir desse momento eu já entendo que eu vou precisar de um arranjo que utiliza as lâmpadas em paralelo, né? Mas, mesmo que você não saiba disso, a gente consegue descartar algumas opções devido a outra afirmação que ele coloca nessa questão, né? Que é a seguinte: eu preciso de dois interruptores, né? Eu preciso descobrir, eu preciso determinar quando que cada lâmpada vai acender de acordo com o que eu preciso. Então, por exemplo, esse arranjo 1 aqui já era, gente. Isso daqui eu só tenho um interruptor, então quando eu ligar ele, as duas lâmpadas vão acender de uma vez só. Eu não tenho independência entre as duas, né? Então esse aqui já cancela ele, tá cancelado. Que mais? 2 parece que atende, mas depois a gente pode entrar mais no detalhe. 3, isso daqui, gente, a gente tem que estar falando de um arranjo em série aqui dessas duas lâmpadas, né? E aí é o seguinte, vamos supor que eu queira acender essa primeira lâmpada aqui, certo? Se eu fechar esse interruptor aqui, essa outra portinha vai estar aberta ainda, porque eu não quero acender a outra. E aí, eu não vou fechar meu fluxo de elétrons, eu não vou fechar meu circuito. Então, de qualquer forma, eu não vou ter nenhuma das lâmpadas acesas, a não ser que eu tenha as duas acesas, né? Ou seja, isso não atende já também à descrição que ele coloca no exercício, né, no enunciado. Então a 3 também está cancelada. Já eliminei a 1 e a 3 com base nesse princípio do interruptor, né?
E aí o mesmo pode ser aplicado para esse caso aqui da 4, né? O que vai acontecer? Ó, vamos supor que eu queira acender apenas essa lâmpada e não essa, né? Se eu fechar o circuito aqui, se eu fechar essa portinha para cá, né? E não fechar essa daqui, eu não vou fechar circuito, eu não vou ter fluxo de elétrons nenhum e nenhuma das lâmpadas vai acender. Ou seja, estou criando um negócio aqui que não funciona para nenhuma, nem as duas, nem nada, né? Enfim. E aí o que mais? E assim a 5 também, né? Se eu quiser acender apenas essa daqui e não essa, o negócio não vai fechar de novo e aí eu matei meu circuito, né? Não vai funcionar. Na verdade, na 5 não tem nem como acender a lâmpada de baixo, porque mesmo se você fechar os dois interruptores, a corrente vai desviar pelo aquele caminho ali que não tem nada. Exato. Então a lâmpada de baixo nunca vai acender nesse circuito 5. Exato. Vai entrar em curto, né? Tipo, você tem um. Verdade. Excelente ponto também. Então, gente, com essas considerações, o que a gente conclui aí? Vocês concluem depois dessa palestra? Falei pra caraca. Mandem mensagem aí, qual que vocês acham que é correto? Que é o circuito 2? Eu concordo com você, Léo, mas não é só porque eu tô dando aula. Seguinte, né? O circuito 2 ele vai me atender das duas formas. Então, assim, se eu quiser acender a lâmpada da esquerda, eu posso fechar. Boa, Lisa. Eu posso fechar essa daqui, né? E aí a minha corrente vai fazer assim. Então eu não dependo desse cara aqui para me fazer esse fluxo de elétrons, né? Eu consigo acender apenas de um lado. E vice-versa, né? É um circuito simétrico. E também, se eu acender as duas, né? Se eu quiser acender as duas lâmpadas, o que vai acontecer aqui é que a tensão vai ser a mesma, independente se eu acender uma ou duas, né? A corrente sim vai se bifurcar. Mas, como no enunciado ele falou que ele não precisa de uma corrente sendo a mesma, ele precisa só da tensão nominal, então eu entendo que esteja ok nesse caso, né? Então, sim, resposta é a alternativa B. Circuito 2 é o correto. É o que nos atende a descrição do denunciado. Tá bom? Mais alguma dúvida ou alguma consideração? Não? Então, acho que a gente está bem na portinha do nosso planejamento aí, João. Gente, a próxima questão é a questão 48. Como eu falei, a gente não fez nada linear, então a gente está voltando para 48. Você quer que eu já compartilhe aqui? Pode ser, você já tirou print, né? Já, pode tirar aí que eu coloco. Tá legal. Então, assim, gente, essa é uma questão de cálculo, e aí como o João tem a mesinha de escrever, é melhor que ele conduza aí essa parada. Fica mais legal para vocês, tá bom? Vocês estão vendo a tela? Sim. Beleza, gente. Questão 48. Primeiro a gente vai fazer aquele esquema, ler o enunciado, anota aqui do lado todas as informações que ele vai dar pra gente, e a gente vê quais equações a gente sabe, né, que estão envolvidas, porque essa aqui é uma questão que é muito comum na FUVEST, que ela é muito interdisciplinar. Né? Então, assim, a gente olha aqui, está falando de energia elétrica, está falando de megawatt, então a gente acha que é uma questão só de elétrica, mas não necessariamente, né? Ele vai falar um pouco de conservação de energia também, energia potencial gravitacional. Então, assim, tem várias não é só uma matéria, não é só um conteúdo que está envolvido. Então, é interessante a gente entender quais conteúdos estão envolvidos para que a gente se ligue em quais fórmulas a gente vai ter que utilizar. Então, vou começar anotando o que ele dá para a gente, né? Ele fala de uma comunidade rural que tem um consumo de energia elétrica de 2 megawatts hora por mês, né? Então, se a gente for pensar em 2 megawatt hora, a gente poderia pensar que seria 2 megawatts, né? Se a gente pensar em 2 mega, seria a mesma coisa que 2 vezes 10 a 6, que seria 2 e 6 zeros, né? Isso em watt. Então, 2 megawatts seria equivalente a isso aqui. Nesse caso, nesse exercício especificamente, a gente vai acabar trabalhando em quilowatt. Então, ao invés de passar de megawatt para watt, a gente tem que passar isso de megawatt para quilowatt, né, que seria basicamente 2 megawatt é igual a 2.000 quilowatt. Né? Então, isso aqui já é interessante a gente entender em qual unidade que a gente vai trabalhar, se vai ser em quilo ou se vai ser em watt. Depois eu vou mostrar certinho que o momento que ele vai falar que a gente vai ter que trabalhar em watt. Mas a gente precisa ter isso aqui
quilowatt-hora, na verdade, né? Em quilowatt-hora por mês. O que é esse quilowatt-hora por mês? Quilowatt-hora é a unidade de energia consumida. Se fosse só quilowatt, isso é potência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso durante a resolução. Quando a gente está falando de watt, seria potência, e watt-hora é energia consumida. Então a gente vai ver isso aqui com mais calma. Vamos lá. Para suprir essa demanda, a demanda de 2.000 kWh, os moradores têm interesse em instalar uma mini usina hidrelétrica em uma queda d'água de 15 metros de altura. Então a gente vai colocar 15 metros de altura. Eu vou colocar H, só que é um H diferente desse aqui, para a gente não confundir esse H que é altura, tá? Com esse H que é hora. Essa altura, a gente vai ter 15 metros de altura, com uma vazão de 10 litros por segundo. Então a gente tem 10 litros. Seria uma vazão por V de vazão, 10 litros por segundo. O restante do consumo seria complementado com painéis de energia solar, que produzem 40 kWh de energia por mês cada um. Então, a gente tem aqui, digamos que uma energia, né, a energia mensal, né, por mês dos painéis solares. Vou colocar a energia do painel, tá? EP, energia do painel solar, 40 kWh por mês, né? Por mês. Então, ele dá essas informações aqui e fala que, considerando que a usina hidrelétrica opera 24 horas por dia, né? Então, a gente vai ter que considerar 24 horas, né, a cada dia, porque a gente já tem ali o quanto que ele vai gerar de energia por hora, e vai ter que multiplicar por 24, que são 24 horas, multiplicar por 30, que ele vai falar aqui que o mês vai ter 30 dias e tal, com 100% de eficiência, ou seja, você não vai ter nenhuma perda. Óbvio que isso não existe, né? No mundo real nunca vai ser 100% de eficiência, mas para facilitar nossos cálculos vai acabar sendo 100%, tá? O número mínimo de painéis solares necessários para cumprir a demanda dessa comunidade seria D. Tá, vamos tentar entender o que ele está falando. Basicamente, a gente precisa de energia elétrica suficiente para abastecer essa comunidade. Essa comunidade, ela precisa, então, de 2.000 kWh por mês para poder sustentar. Então, a gente precisa gerar isso aqui. A gente precisa gerar 2.000 kWh. Para isso, a gente tem a hidrelétrica e painéis solares. Então, a hidrelétrica, que tem uma altura 15 metros e uma vazão 10 litros por segundo, essa hidrelétrica ela vai gerar uma energia constante. Não tem como a gente gerar mais do que isso, porque não tem como aumentar a altura da hidrelétrica e nem aumentar a vazão dela. Então, a hidrelétrica ela vai sempre estar gerando mais ou menos ali o mesmo tanto de energia. Nesse caso, na verdade, ela vai sempre produzir o mesmo tanto de energia. Então, o que a gente consegue mudar é o número de painéis. Então, assim, a gente vai ter que descobrir quanto de energia a hidrelétrica produz e o quanto que vai faltar de energia para chegar em 2.000 kWh. Então, depois que a gente calcular o quanto que a hidrelétrica produz, a gente a gente descobre a diferença, né, até chegar em 2.000 kWh. E aí a gente descobre o quanto que a gente vai ter que complementar de produção de energia e que vai ser referente aos painéis solares. E aí a gente vai descobrir quanto de energia os painéis precisam gerar, e aí a gente consegue descobrir quantos painéis a gente vai precisar. Basicamente, esse é o roteiro que a gente vai ter que fazer, né? Então, assim, talvez você não saiba exatamente quais contas usar, quais fórmulas, como fazer as contas, mas é importante que você tente entender pelo menos esse caminho, né? Isso aí eu queria que vocês mandassem no chat se vocês entenderam qual que é o raciocínio, né? De você tem que gerar tanto de energia, uma parte você vai gerar com a hidrelétrica, outra parte você vai gerar com os painéis solares. E aí, depois que você descobrir quanto que a hidrelétrica gera, você consegue descobrir quanto que falta para os painéis solares suprirem essa demanda, e aí quantos painéis vão ser necessários para suprir essa demanda que falta, né? E aí, caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar aí no chat sobre esse raciocínio, tá? E se o Henrique quiser complementar alguma coisa do raciocínio antes de a gente começar as contas.
Não, perfeito. Eu só queria denotar assim, uma coisa que eu achei curioso sobre o exercício, que ele leva tudo para a base energética mensal, ao invés de fazer as contas através da potência gerada. Então, ele já fala para você que o painel de energia solar já produz 40 kWh de energia por mês, né? Ele não fala a potência média desse cara, ele não fala a quantidade de energia por dia, sei lá, né? Então, o que você tem que fazer é justamente comparar, sempre levando em consideração essa base mensal energética. Beleza. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é descobrir o quanto que essa hidrelétrica vai gerar de energia, né? Então, vamos pensar aqui que é uma hidrelétrica. A hidrelétrica, ela vai usar o princípio da conservação de energia, ou seja, ela não vai criar energia nova, ela vai pegar um tipo de energia e transformar em elétrica. No caso, a hidrelétrica, ela utiliza energia potencial gravitacional e transforma essa energia potencial em energia elétrica. Então, vamos pegar aqui, a gente tem aqui, né, uma energia potencial, ele vai transformar em energia elétrica. Então, como o enunciado fala que ele tem 100% de... Cadê? 100% de eficiência, toda a energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia elétrica. Então, se a gente conseguir descobrir a energia potencial gravitacional, a gente consegue descobrir quanto de energia elétrica que você vai gerar. No caso, a energia potencial gravitacional vai ser igual a massa do objeto que tá caindo, né? No caso, seria a água, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura, tá? A partir dessa fórmula, que é a fórmula da energia potencial gravitacional, tudo que tem de energia potencial gravitacional vai ser transformado em energia elétrica. Então, se a gente for olhar, a gente precisa do quê? Da massa da água, a gente precisa da aceleração da gravidade e da altura. Se você olhar o enunciado, ele já deu a altura para a gente, que é 15, e ele também já deu a aceleração da gravidade, que é G igual a 10. Né? O que a gente não sabe ainda é a questão da massa da água. Só que o que ele vai falar? Ele vai falar que são 10 litros por segundo. Então, por segundo, a gente tem 10 litros de água. E aqui no enunciado, ele está falando que a densidade da água é 1 kg por litro. Ou seja, se temos 10 litros, nós vamos ter 10 quilogramas. Então, se a gente tem 10 litros por segundo de vazão, é a mesma coisa que, se a gente for pensar em vazão mássica, né, que é uma vazão de massa, não uma vazão de volume. A vazão mássica seria 10 quilogramas por segundo. Então, a gente consegue colocar aqui que essa energia potencial gerada por segundo, né, ela seria igual a 10, né, que seria a massa da água, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 15, que é a altura. E se a gente fizer essa conta, a gente não perder tempo, já vou jogar aqui o resultado, a gente teria 1.500, né? Se a gente estiver pensando só em energia potencial instantânea, né? Tipo, qual que é a energia potencial naquele instante? A gente teria uma energia potencial de 1.500 joules. Só que a gente não vai falar de energia, a gente vai falar de potência. Então a gente precisa transformar isso aqui em watt, em potência. E o watt, ele é a mesma coisa que joule por segundo. Então aqui a gente não está falando de 1.500 joules instantâneos, a gente está falando de 1.500 joules por segundo. Então a partir do momento que a gente tem 1.500 joules por segundo, a gente tem 1.500 watts. E como a gente estava trabalhando com quilowatt aqui, ó, ao invés de trabalhar em watt, em quilowatt a gente vai ter 1,5 quilowatt. Então a gente sabe que pensando em potência, a gente tem a potência aqui de 1,5 kW. Essa é a potência da hidrelétrica. Então, assim, isso aqui não é toda a energia que a hidrelétrica produz, é apenas a potência dela. Porque se a gente lembrar, potência, a unidade de potência é o watt, mas a unidade de energia é watt-hora. Ou seja, para a gente transformar potência em energia, a gente vai ter que multiplicar pelo número de horas. Então, a gente tem a potência igual a 1,5 kW. Para a gente transformar isso em energia produzida, a gente vai ter que multiplicar pelo número de horas. E quantas horas a gente vai ter? A gente vai ter que pensar que cada dia, a gente vai pegar aqui, né, energia.
a energia produzida vai ser, no caso, 1,5 em quilowatt, vezes 24, que são 24 horas, né, por dia. Então, a gente vai ter que multiplicar pelo número de horas totais, né? Em um dia nós temos 24 horas e no mês nós temos 30 dias. Então, a gente vai ter que pegar a potência, multiplica pelo número de horas, né, multiplica pelo número de dias. Aqui, basicamente, seria, na verdade, a potência vezes o número de horas. Só que o número de horas totais, né? O número de horas totais seria o número de horas em um dia vezes o número de dias. Então, a partir disso, a gente faria essa conta e acha que a potência gerada pela hidrelétrica, né, vou colocar EH, que seria a potência da hidrelétrica, essa potência da hidrelétrica, essa energia da hidrelétrica seria igual a 1080 kWh por mês, né? Mas como a gente já está falando mesmo em um mês, né, em um mês ele vai gerar isso aqui. A gente vai gerar 1080 kWh. Só que, vocês se lembram que a gente precisa gerar 2.000. Então, a gente gerou 1080 só com a hidrelétrica. Então, a gente vai precisar descobrir quanto de energia que falta, né? Então, essa energia que falta, basicamente, a gente faz aqui uma conta, uma subtração, né? Se a gente fizer 2.000 menos 1080, né, a gente chega que está faltando aí 920 kWh, tá? Então, a gente precisa gerar 920 kWh usando os painéis solares. Então, como que a gente vai descobrir quantos painéis solares a gente vai precisar? A gente tem que lembrar que cada painel solar gera 40 kWh, né? Se um deles gera 40 kWh, quantos que a gente vai precisar para gerar 920 kWh? E a gente pode fazer por regra de 3, né? Ou a gente pode simplesmente fazer a conta direto, né? Que aí fazendo a conta direto a gente conseguiria... Espera aqui. E aí fazendo a conta direto, a divisão direto, né? Porque a gente tem que gerar isso aqui, a gente tem que gerar 920 kWh e cada placa gera 40. Então a gente teria que fazer 920 dividido por 40. Né? A gente pode cortar aqui. 92 dividido por 4, a gente vai ter 23. Né? Então a gente vai, acho que se eu não me engano é uma das alternativas, a gente vai ter 23 placas. Se a gente tiver 23 placas, cada uma delas produzindo 40 kWh, a gente vai ter um total de 920 kWh, que somados aos 1080 que a gente gera na hidrelétrica, a gente consegue suprir a demanda de 2.000 kWh. Alguma dúvida, pessoal? Tem alguma parte que vocês não entenderam? Que vocês acham que é importante a gente voltar? Alguma coisa desde a interpretação do enunciado até a parte de montar as equações, até a parte de resolver? Que a gente ainda tem 5 minutos, então dá para repassar alguma parte. Galera, só queria chamar a atenção no seguinte, né? A gente resolveu 3 exercícios teóricos e esse quarto exercício já é o exercício de cálculo, né? Então a FUVEST costuma ser bem eclética, assim, nesses modelos, né? Nessa dinâmica, alternando entre questões teóricas e também questões de cálculo, né? Então, assim, não se desesperem, é completamente normal. Às vezes você não tem alguma informação ou não precisa, né, entrar em pânico porque você não sabe uma questão ou algumas de cálculo aí. Então, nas teóricas, acho que dá para a gente se garantir. Se souber o fluxo de cálculo também, como o João pontuou nas questões de cálculo, que são mais pauleira mesmo, né? Tem, enfim, N coisas aí, conversão de unidade, várias disciplinas, né? Enfim, é isso, né? Por favor, comentem aí se tiverem alguma pergunta ou dúvida. Acaba sendo muito difícil porque ele abrange muitos conceitos, né? Então, assim, Uhum. tem a parte elétrica de você saber o que é watt, o que é watt-hora, que são coisas diferentes, né? Que um é potência, outro é energia. Você tem que entender algumas coisas, como, por exemplo, que o watt é a mesma coisa que um joule por segundo. Então, assim, tem vários pequenos conceitinhos de elétrica que são complicados, né? E tem a questão de você saber relacionar a questão da parte da elétrica com a parte da energia potencial, né? Porque quanto que a hidrelétrica vai gerar? A hidrelétrica vai gerar o equivalente à sua energia potencial,
por segundo, né? Então Uhum. você vai ter 10 litros, né, ou seja, 10 quilos de água caindo lá na hidrelétrica por segundo, e aí você vai ter uma quantidade de energia por segundo gerado por essa hidrelétrica. E essa quantidade de energia por segundo é a potência dela, que é dada em watt ou quilowatt. E aí, se você pegar essa potência e multiplicar pelo número de horas, que ele vai dar o número, ele vai falar que cada mês vai ser 30 dias, e você tem 24 horas por dia, você vai conseguir descobrir quantas horas essa usina vai funcionar ao longo do mês. E aí, quando você tiver esse número de horas, você vai te multiplicar pela potência da usina, que a potência é a quantidade de energia que ela gera por segundo. E aí você consegue a energia total que a usina gera, né? E aí você consegue, quando você tem a energia total da usina, você consegue descobrir quanto que falta para chegar nos 2.000, né? Uhum. E aí que você consegue só fazer a continha de divisão ali do 920 dividido por 40 e você descobre o número de painéis. Mas acaba sendo complicado, porque são muitos detalhes, são muitos conceitos que você tem que saber, mas as contas em si não são tão difíceis, né? Não tem uma conta com vírgula, alguma coisa muito absurda, né? Os números são tranquilos. Inclusive, ele usou o G igual a 10, né? Ele poderia ter colocado 9,8, que dificultaria muito as contas, né? Inclusive, ele já deixa a densidade da água em quilo por litro, então você não precisa nem converter essa unidade. Então, sim, tem algumas coisas que são difíceis, mas tem algumas coisas que são atalhos também. Tem algumas informações que ele te dão ali que te ajudam bastante e que deixam mais tranquilo de trabalhar, como, por exemplo, essa aproximação da aceleração da gravidade para 10. Uhum. Não, perfeito. E aí, galera, manifestem-se aí. Acharam difícil, fácil? O que vocês estão achando? Ou se tem alguma dúvida, perguntas de última hora? Acho que o mais complicado desse exercício mesmo é que ele é meio longo, né? Você tem que usar muita informação para chegar no resultado. Sim. São várias etapas de cálculo, né, para você chegar no resultado. Mas você conseguiu visualizar o que você precisa fazer? Tipo, eu preciso fazer isso, depois isso, Aham. depois... Não necessariamente Isso é importante. você precisa saber fazer, mas tipo, você consegue identificar, precisaria fazer isso, e aí eu acharia, né? Porque esses fluxos lógicos, eles são aplicáveis na maioria das questões de cálculo, né? Não são exclusivos para uma questão ou outra. Então, geralmente é assim, né? Se precisar de uma informação, se tem outra, vai comparar as duas, fazer uma subtração ali. Então, é a parada da lógica, assim, pegando mesmo no desenvolvimento da questão. Porque às vezes você vai ter uma fórmula, né? E na fórmula você precisa ter alguns valores ali para aplicar a fórmula. Só que às vezes você vai ter que pegar esses valores em uma outra fórmula. Então você vai ter que usar uma fórmula B para chegar numa fórmula A, sabe? Então você vai ter que ficar sempre. Geralmente não vai ser uma fórmula só na questão, vai ser sempre duas fórmulas que você vai ter que dar um jeito de. Duas, três, quatro fórmulas que você vai ter que dar um jeito de relacioná-las, né? E essa é a dificuldade por trás dos exercícios, né? Porque as contas não são tão difíceis. Uhum. Isso aí. Bom, galera, se não temos dúvidas, então a gente encerra a aula aqui. Tô vendo que o Taleco já chegou também. Então, é isso. Um abraço, fiquem calmos, vai dar tudo certo. Se tiverem dúvidas de última hora, nessa última semana, não hesitem em chamar a gente nos apps. Temos os grupos aí de estudantes. E é isso. Ficamos por aqui, tá bom? É isso, galera. Obrigado aí pela oportunidade. Gostei de conhecer vocês. Tamo junto aí nessa luta. E valeu, João, também por somar aí nessa aula. Acho que foi legal. Devia fazer mais vezes essa parceria. Bacana. E é isso, galera. Boa prova. Então, ficamos por aqui e a gente se vê, né, nas próximas aulas. Abraço.